Jordan's bank, the Baptist cry announces that the Lord is nigh. Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro do Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Hoje falarei sobre os cátaros e o segredo do Santo Graal, mas antes de começar gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Os principais acusados de levar a Igreja Católica à criação da Inquisição foram os cátaros. Embora até hoje pesquisadores e historiadores discutam as verdadeiras intenções da existência dessa seita, é difícil não prestar atenção aos seus verdadeiros intentos. A fascinante seita dos cátaros foi a principal causa da primeira e única cruzada de cristãos contra cristãos. Na época da cruzada albigense, entre 1209 e 1244, o ponto de vista maniqueísta desse grupo levou os católicos mais ortodoxos a afirmar a unicidade de Deus. Portanto, o fato de acreditar em dois deuses, como os cátaros faziam, seria uma heresia. A diferença entre o comportamento de Deus do Antigo Testamento e o Novo Testamento, no primeiro era uma entidade brava e rancorosa, e no outro se tornara uma entidade benévola e condescendente, dava bases para que as crenças crescessem firmes e fortes. Os dirigentes da igreja começaram uma perseguição implacável aos adeptos daquele movimento, a ponto de invadir cidades do sul da França e matar sua população na totalidade. A palavra cátaro vem do grego cátaros, que significa puro. Esse grupo também ficou conhecido como albigense, pois se concentrou mais na cidade de Albi, tida como um dos grandes centros de influência herética do sul da França. Os cátaros floresceram no século XII, um período em que o contato entre Oriente e Ocidente era grande, por causa das cruzadas e do constante fluxo de pessoas entre a Europa e a Terra Santa. Isso propiciou que muitas ideias e filosofias fossem trazidas de terras distantes, junto com suas mercadorias, e ganhassem adeptos europeus. No século XII, as pessoas viam a decadência do clero. A igreja era uma potência, com seus padres e bispos vivendo no luxo e perdoando pecados em troca de dinheiro. Esse era o clima ideal para o surgimento de uma seita que se enraizou primeiramente no norte da Itália, graças aos intercâmbios culturais entre Veneza e o mundo bizantino. De lá se espalhou para regiões como Milão, Lombardia e Florença, e depois para outros países como a Alemanha, onde apareceu pela primeira vez a palavra cátaro, em 1163. Inglaterra, onde são chamados de Lollardos, Flandres e sul da França. O medo das represálias da igreja fez com que os cátaros mantivessem seu credo em silêncio. Porém, a popularização do movimento atraiu tanta gente que seus seguidores passaram a agir abertamente, já que dispunham da proteção de senhores feudais. Não demorou muito para o catarismo e para outros movimentos ligeiramente semelhantes, chamado de valdencianismo, criado por Leon de Pedrovaldo em de 1176, se tornassem as religiões predominantes de Languedoc. Mas o que tornava tão perigoso para a igreja? O principal motivo foi o conflito de suas crenças, que iam de encontro às de Roma. Por exemplo, enquanto os católicos viam a salvação obtida por meio de sofrimento físico de Jesus, para os cátaros a redenção não vinha de sua morte, mas sim de sua vida. Para os cátaros, o mundo físico é imperfeito, portanto não poderia ser criação de um Deus perfeito. Rejeitavam toda a visão bíblica da criação. Por isso chegavam, por extensão, a rejeitar todo o Antigo Testamento. De acordo com João Ribeiro Júnior, em Pequena História das Heresias, eles chegaram a reescrever o Novo Testamento e elaborar uma mitologia inteira, a fim de substituir o Antigo Testamento. Mas para os cátaros, a humanidade tinha sido moldada pelo demônio. Para um cátaro, para alcançar a salvação, era necessário conhecer o verdadeiro destino e origem da humanidade, e só poderia atingir esse verdadeiro conhecimento por meio da renúncia do mundo satânico da carne, levando uma vida de abstinência e pobreza. Tomemos algumas definições encontradas no livro de Stephen Ocean, A Heresia Perfeita. Para os cátaros, o homem que foi criado por Deus, o lado bom, é prisioneiro da matéria. Esta que foi criada por Satã, identificado como Yahvé, está presa ao mundo. O dualismo herdado do maniqueísmo é a luta da carne contra o espírito. Assim, para nos salvar, Jesus, que seria um anjo, teria se revestido de um corpo aparente, algo ilusório, para que pudesse nos transmitir a maneira de obter essa libertação. A salvação, nesse caso, seria a libertação das parcelas da luz perdidas nas trevas do corpo. Acreditavam na reencarnação. Se alguém falhasse nesta vida, teria uma próxima chance de conseguir seu intento. A cruz de Cristo, para eles, era um símbolo falso, pois não teria havido uma morte real, física, já que Jesus era um ser espiritual.
Seu serviço eclesiástico era composto de uma leitura do Evangelho, um breve sermão, uma bênção e a oração do Senhor. Esse serviço podia ser feito em qualquer lugar. Essa abordagem simples da liturgia teria, segundo alguns estudiosos, antecipado a simplicidade das seitas protestantes de épocas posteriores. Uma das doutrinas que deu origem ao catarismo foi o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma religião de origem persa que deve seu nome ao lendário Manés, ou Manion Manique, de 215 a 276 da Babilônia, que teria vivido nos primeiros séculos da nossa era, talvez no século III. Manés, que dizia filho da luz, seguia os ensinamentos de Zoroastro e defendia uma reforma religiosa que procurasse a transcendência e a libertação das ilusões da vida terrena e corpórea. Tinha um pensamento dualista, ou seja, para ele o mundo material era ruim, enquanto o espiritual era bom. São dois reinos, o da luz, dominado por Deus, identificado como Ormuzd, ou Ahura Mazda, e o das trevas, de domínio de Satã, Arhiman ou Anro-Mainyu. O ser humano, preso por Satã, deveria lutar sem descanso para se libertar das trevas e readquirir a luz. Sua libertação só poderia acontecer mediante uma vida austera, passando por 3 selos ou modificações: o selo da boca, que é o jejum, o da mão, a abstenção do trabalho, e o do ventre, que seria a castidade. O maniqueísmo conquistou a atenção dos homens como Santo Agostinho. Um de seus mais famosos discípulos foi Madec, do século VI, que afirmava que todo o mal do mundo era causado pelo desejo de posse, de fortuna e mulheres. Por isso pregava que esses mesmos itens deviam ser de posse comum, ou seja, de usufruto de todos. Essa doutrina se estendeu da África do Norte até a China, e, embora fosse combatida tanto pela Igreja quanto pelos governos dos países onde entrava, se prolongou até a Idade Média, quando ressurgiu com os cátaros. Mas sabe-se pouco sobre o modo de como os cátaros se organizavam. O que chegou até nós dá uma ideia vaga, mas consistente. Tinham 2 classes ou graus. A primeira, que englobava os leigos, era conhecida como o nome de crentes ou auditores. A segunda era composta pelos perfeitos ou eleitos, que entravam em um período de provas de 2 anos. Os crentes tinham regras para fazer seu jejum e não podiam comer carne, ovos ou leite. A principal obrigação dessa casta era adorar e alimentar os perfeitos. Os crentes jamais poderiam aspirar a ascender às castas dos perfeitos, considerados de alto nível. No leito de morte, poderiam receber o consolamentum, ou batismo espiritual, que combinava a característica de batismo, confirmação e ordenação. Caso não morressem, eram colocados em regime de fome. Os perfeitos tornavam-se membros dessa casta depois do período mencionado, no qual renunciavam a todos os bens terrenos e viviam comumente com outros da mesma classe. Evitavam as tentações de carne, isolando-se completamente do convívio com o sexo oposto, além de fazer voto para nunca dormirem nus. Eram completamente contra a união sexual, pois perpetuava a vida e aprisionava mais um espírito no mundo espúrico material. Praticavam o jejum absoluto 3 vezes por ano, condenavam o serviço militar e tinham o suicídio como ideal de santidade, sendo sua forma mais perfeita a Indura, onde passavam fome até morrer. Uma pessoa podia ingressar na igreja cátara por meio de 2 ritos de iniciação. O primeiro era conveneza, palavra de origem occitânia, a língua dos cátaros, que significa acordo ou pacto, um acordo por meio do qual o crente era consolado na hora da morte, mesmo que não estivesse consciente e em condições de recitar o Pai Nosso em voz alta. O segundo era o consolamentum, já citado, feito em forma espiritual, nunca com água, que, como qualquer coisa material, é maldita. Era necessário passar por este para se tornar um perfeito. Acontecia em 2 partes. O servitium era uma confissão geral feita pela Assembleia. O Pater Noster era uma cerimônia em que o candidato se prostrava diante do bispo-chefe e rogava para que este o abençoasse e por ele intercedesse junto a Deus, enquanto renunciava à Igreja Romana e à cruz traçada na cabeça na hora do batismo. Essa cerimônia terminava com a troca de beijos entre os parentes, chamado de paz. Ainda havia 2 outros sacramentos conhecidos, a penitência e a quebra do pão, uma espécie de comunhão, já que não acreditavam na material transubstanciação. Cada igreja cátara tinha um bispo-chefe que era auxiliado por 2 perfeitos, identificados como filhos maior e filhos menor, que também recebiam a denominação de bispos. Quando o chefe morria, o cargo era automaticamente passado para o filhos maior. Os cátaros colecionaram ao longo dos anos muitas lendas que, segundo algumas fontes, estavam registradas em documentos dos arquivos secretos do Vaticano. Pela mitologia dos caçadores de tesouros, o Santo Graal estará ligado a 2 grupos religiosos que têm sua existência comprovada historicamente:
os Cavaleiros Templários e os Cátaros ou Albigenses. Em muitas das histórias contadas, os Cátaros figuram como um grupo que possui o segredo da localização do Santo Graal e de outro santo sudário, que não o famoso de Turim. Isso despertou a imaginação de caçadores de tesouros com o passar dos anos. Os Templários são conhecidos por terem supostamente passado muitos anos acampados no Monte do Templo em Jerusalém e terem usado os estábulos de Salomão para fazer escavações. Eles teriam encontrado algo valioso sob as ruínas. Alguns escritores acreditam que eles teriam achado o Santo Graal e outros creem que foi a Arca da Aliança. Há também outras suposições. De tudo o que se especulou sobre a posse dos tesouros pelos Templários, o fato é que jamais foram encontrados e nunca se soube de qualquer registro histórico que comprovasse sua existência. Os Cátaros também eram tidos como guardiões e protetores de tesouros, mas isso varia de acordo com a versão da lenda que se propaga. Na verdade, o Santo Graal foi um dos supostos tesouros em seu poder. Fontes históricas francesas sugerem, sem nenhuma prova, que o cálice de Cristo passou de mãos dos Templários para dos Cátaros e que foi levado para um local desconhecido quando houve o cerco à fortaleza de Montségur, em 1224. Mas o que sabemos hoje em dia sobre os Cátaros? Os arquivos da própria seita foram queimados durante o processo da Igreja Católica contra eles. As informações que temos vêm de 2 processos católicos contra os cátaros, registrados pela Inquisição, que, por seu posicionamento ante os condenados, são claramente inclinados a distorcer as informações lá contidas. Foram esses processos que erradicaram os cátaros da região sul da França, conhecida como Languedoc, por meio de uma cruzada criada e orientada pelo Papa Inocêncio III. Os fascínios de suas doutrinas, entretanto, chegou até os dias de hoje, gerou movimentos que estão em plena atividade na mesma região da França. Nos arquivos secretos há alguns documentos fascinantes a esse respeito, como o Pergaminho de Chinon, que absolve os Cavaleiros Templários da acusação de heresia, porém até onde se sabe não foi encontrado, ou melhor, divulgado, nada que tenha absolvido os cátaros. Dan Brown se aproveitou das várias lendas e da fascinação dos leitores sobre os históricos e trágicos personagens cátaros e templários para se valer dos contos e que os últimos teriam retirado o tesouro, seja ele o Graal, a Arca da Aliança, seja outro qualquer. Quando a queda da cidade de São João de Acre, na Palestina, capital dos cruzados por um século, após a perda de Jerusalém nas mãos dos muçulmanos, em 1291. A Igreja Católica tentou conter a expansão cátara, claramente. Começou enviando missões de catequização formadas por monges cistercianos, a mesma ordem de Bernardo de Clairvaux, um dos maiores entusiastas dos templários e autor das regras que ditavam o comportamento dos monges cavaleiros. As conversões foram poucas e os monges, apesar dos esforços, foram recebidos com vaias nas ruas de Toulouse. A coisa começou a piorar quando um escudeiro de Conde Raymond VI de Toulouse, seguidor cátaro, matou um enviado do Papa Inocêncio III à cidade. Disse que o acontecimento enraiveceu tanto o pontífice que ele não falou durante 2 dias. Depois declarou que os cátaros eram os piores que os sarracenos e convocou uma cruzada para varrer a heresia de uma vez por todas. Muitos cavaleiros franceses, movidos pelos mais diversos motivos, responderam ao apelo do Papa, formando assim a primeira cruzada contra o inimigo que estava na própria Europa. Além da salvação prometida, a quem entrasse no empreendimento por no mínimo 40 dias, era permitido que os participantes contassem com os despojos do território conquistado. O já citado autor, Ouchy, relata que 20.000 cavaleiros que lideravam um enorme exército iniciaram a cruzada albigense em 1209. A primeira cidade tomada foi Béziers, e quando todos os habitantes, incluindo os católicos, foram massacrados. Ao perguntar ao abade de Citeaux, representante papal, como distinguir os católicos dos cátaros, ele teria respondido: matem-nos a todos, Deus se encarregará dos seus. O mesmo cenário se repetiu em Carcassonne, próximo a Rennes-le-Château. Em Hérald, 150 cátaros se atiraram voluntariamente com uma fogueira para não se renderem. Apesar das aparências favoráveis aos exércitos papais, a batalha contra os cátaros durou quase 40 anos até o cerco final. Havia células de fiéis que conseguiram sobreviver por mais meio século. Milhares de perfeitos levados à escolha entre a conversão ao catolicismo e a morte logo se prontificavam a se sacrificar, mostrando tendências para o martírio. Muitos morreram de fome, acorrentados às paredes de calabouços, outros queimados publicamente em grandes fogueiras. Houve aqueles que apelaram para a já descrita endura, se suicidando pelo jejum. Apenas em 1224, depois de um cerco que durou 10 meses, caiu a fortaleza de Montségur, nos Pirineus, o último reduto dos cátaros. Suas ruínas podem ser vistas até hoje em Ariège, localizada no alto de um penhasco escarpado de 1.207 metros de altura. Mais de 200 cátaros, entre homens e mulheres, dos quais faziam parte 50 perfeitos, desceram a montanha cantando calmamente até grandes piras, onde morreram queimados.
O local é conhecido hoje em dia como o Campo dos Queimados. Os cátaros que conseguiram fugir da França foram para a Itália, porém foram descobertos pela Inquisição, já instalada na maioria dos países europeus de então. Pouco depois, em 1299, Pedro Altier, um perfeito, regressou ao sul da França e, com o apoio do povo, começou a reconstruir várias comunidades cátaras. Novamente, a Inquisição entrou em ação, capturando e executando Pedro Altier em 1311. Como a igreja cátara não estava completamente reconstituída, terminou por se extinguir, pois não contava mais nem com o apoio da aristocracia, agora decadente na região. Na Itália, nos montes Apeninos e nos Alpes da Lombardia, os cátaros resistiram até por volta de 1400, quando desapareceram. Fontes acadêmicas dizem que pouco antes do cerco final foi erguida uma trégua para que os cátaros pudessem se preparar para o seu destino. Assim, um grupo de cátaros, algumas versões dizem que seriam apenas 4, teria descido as enormes muralhas de Montségur para transportar seu fabuloso tesouro. Esses 4, segundo relatos da Inquisição, fugiram para as montanhas levando consigo certos objetos. A lenda completa, quando o Graal estava escondido em um lugar seguro, os cátaros fizeram seu sacrifício final. Para o historiador brasileiro João Ribeiro Júnior, o Santo Graal poderia estar entre os tesouros cátaros. Há quem diga, como o historiador Andrew Sinclair, que o Graal pode ter saído da fortaleza cátara para ir para os subterrâneos da capela de Hoslane, na Escócia. Há outros autores que afirmam que o Graal pode estar em qualquer lugar em Languedoc, inclusive em Rennes-le-Château. Seja como for, ninguém jamais encontrou nada que fosse nem remotamente similar ao Graal, apesar das localidades tão distantes entre si, como o país de Gales na Inglaterra, a Itália e certas cidades da França, apresentarem hoje candidatos ao título de verdadeiro Graal. Enquanto isso, nos dias de hoje, cresce e floresce de maneira discreta o chamado movimento neocátaro, no mesmo Languedoc que viu o martírio dos cátaros originais. O escritor português Bernardo Sanches da Mota conta sobre o reaparecimento cátaro. É verdade que a tradição cátara permanece viva no Languedoc, pelo menos de forma indireta, porque renasceu um interesse pelo tema durante o século XIX com Jules Doinel. Penso que o ideal cátaro ainda está muito ativo em Languedoc, também porque alguma documentação chegou aos nossos dias. A Biblioteca de Orleans está repleta de documentos cátaros. Bernardo Mota conta em seu livro do Enigma de Rennes-le-Château ao Priorado de Sião um pouco sobre Jules Doinel. Nascido em 1842 em Moulins, esse é o principal nome ligado ao movimento neocátaro surgido no século XIX na França. Sua carreira de arquivista e paleógrafo se iniciou nos Archives du Cantal e posteriormente na Biblioteca de Loiret. Foi nessa última que encontrou algo que mudou sua vida, uma carta com a assinatura de um chanceler episcopal de nome Etienne, queimado em 1022 em Orleans por heresia. Essa carta apresentou a Doinel o grupo sectário do qual o chanceler fazia parte. Uma seita de popelicanos composta por homens e mulheres de forma indistinta, estabelecida na diocese de Orleans no século XI. Doinel descobriu que as reuniões da seita aconteciam em Orleans e ela encontrou uma mulher eslava vinda da Península Itálica para participar dos encontros, possivelmente uma Bogomil, nome pelo qual são conhecidos os cátaros eslavos. Mota ainda relata que Doinel obteve várias informações sobre o que acontecia nessas reuniões, que, segundo os documentos históricos, se iniciavam com todos os participantes entoando cantos com uma vela acesa na mão. Depois, um animal, que deveria representar uma divindade, entrava na sala e colocava-se no meio da assembleia. Era o sinal para que cada um escolhesse um parceiro do sexo oposto e se unisse com ele. Das crianças nascidas desses encontros, uma era escolhida para ser purificada pelo fogo, palavra bem comportada para queimada em cerimônia. De suas cinzas era feita uma mistura usada para administrar extrema unção. Um dos membros da seita, horrorizado com os procedimentos, denunciou a um cavaleiro de nome Aresfat, que comunicou a situação ao rei. Em 25 de dezembro de 1022, os hereges foram presos e chamados perante o sínodo na Catedral de Orleans. 3 dias depois, 13 dos hereges foram queimados. Apesar desses fatos, Doinel se interessou pela história dos popelicanos e mergulhou suas pesquisas para levantar as crenças cátaras, embora esses não fossem em si cátaros e acreditavam-se em um tipo de dualidade. Em 1189, Doinel criou uma igreja neognóstica, da qual foi, durante muitos anos, o patriarca com o nome adotado de Valentino II e os títulos de bispo de Montségur. Em 1890, ele reorganizou a igreja, declarou aquele ano como o ano primeiro da restauração da gnose e restabeleceu os sacramentos bases de catarismo, o consolamento, a quebra do pão e a penitência. Estabeleceu a hierarquia de sua igreja por meio da nomeação de 11 bispos, como a mulher Sofia de Varsóvia e uma série de diáconos de ambos os sexos. Foi também instituída a Ordem de Paracleto, em honra aos mártires cátaros mortos na Cruzada Albigense. Embora Doinel tenha abandonado seu posto em 1894, a igreja neocátara continuou até a metade da Segunda Guerra Mundial. Ela terminaria com um homem chamado Chevillon,
que acumulava a liderança do movimento neocátaro com os títulos de grão-mestre da Ordem Martinista e grão-mestre do rito de Misraim, ou do Egito. Em 1941, a polícia do governo colaboracionista de Vichy ordenou a prisão de Kevlon e a apreensão dos documentos encontrados na sede de Lyon. Os documentos foram considerados contrários aos interesses de Vichy, apesar de não ter nada comum com a maçonaria do Grande Oriente, subversiva aos olhos de Vichy, a igreja neocátara foi vista como tal. Kevlon foi condenado à morte e executado. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado muito desse capítulo e espero vê-los no próximo episódio, quando falarei sobre os evangelhos proibidos. Grande abraço a todos e bons sustos!